Olá amigos, cá estamos nós para mais uma reflexão nessa quase antevéspera de eleição. Estou aqui aproveitando a minha caminhada noturna para compartilhar com vocês o meu texto que vai ser publicado amanhã no jornal Folha da Manhã, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Antes de irmos à nossa reflexão de hoje, inscreva-se no meu canal, dê o seu like, ajude-me a divulgá-lo, eu agradeço. Vamos lá então. Deus, política e eleição. O conceito de política tem origem no grego politikos, uma derivação de polis, que significa cidade, e tikos, que se refere ao bem comum. O termo também pode ser utilizado como referência a um conjunto de regras ou normas de um determinado grupo e a forma de relacionamento entre pessoas, para atingir um objetivo comum. Ainda, política é a atividade da governança do Estado e das relações de poder, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses, estando também o significado, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos e sua administração, segundo definição de Pedro Menezes, professor de filosofia. Jesus e a política. Será que Jesus era político? Nessa conceituação de política e no atual contexto de eleições, mormente a presidencial no Brasil, em que se misturam fortemente política e religião, sendo o país composto por maioria cristã católica e evangélica, em que se invoca o nome de Deus para validar determinado candidato e para anatematizar outro, vale lembrar que Jesus Cristo tinha firme posição política em prol do bom relacionamento entre pessoas e do bem comum, não se revelando, no entanto, de forma alguma, partidário ou ativista político. O seu partido era e é o Reino de Deus. Exemplos universalmente conhecidos, dentre inúmeros, podemos citar o do questionamento pelos judeus a Jesus sobre o pagamento de imposto aos romanos, com a intenção de colocá-lo ou contra o seu próprio povo ou contra Roma. Pergunta: é lícito pagar imposto a César? Ao que respondeu Jesus ao pegar uma moeda com a estampa do imperador: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Ainda, o episódio em que crianças buscavam se aproximar dele e foram barradas pelos seus discípulos em atitude discriminatória e preconceituosa contra as crianças. Qual foi a política de Jesus, então, diante desse fato? A imediata repreensão aos seus seguidores e a recepção amorosa às crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Segundo Mateus, capítulo 19. Por fim, mas não derradeiro, o episódio da mulher pega em adultério, que seria pela lei apedrejada. Qual foi a política de Jesus neste caso? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Segundo o Evangelho de João, capítulo 8. Jesus não seguia nenhum partido, nenhuma corrente política ou líder partidário, e muito menos fundou qualquer religião. Seu partido, a sua religião, eram o Evangelho e os seus princípios, a serem manifestos na vida do homem, consubstanciados no seguinte mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Solidariedade e motivação. Recebi recentemente postagem em grupo do WhatsApp do qual participo, historinha de cunho moral em que dois animais, um burro e um cavalo de belo porte, caminhavam lado a lado por uma estrada em direção à cidade, sendo seguidos pelo seu dono. A certa altura da jornada, o burro, sobrecarregado pela carga excessiva que levava, propôs ao cavalo dividir o peso daquela carga, pois já não estava mais aguentando carregá-la sozinho. O cavalo se negou a ajudá-lo, alegando que aquilo não era problema dele. Logo à frente, o burro arriou sob o peso daquele fardo, e o seu dono, percebendo a injustiça, transferiu toda aquela carga para o lombo do cavalo, que teve que levá-la, por fim, sem ajuda, até a cidade. Moral da história: burros ou cavalos, estamos todos juntos na mesma jornada humana. E se não nos solidarizarmos uns com os outros, certamente infligiremos dores ao nosso próximo
e receberemos como paga dores também. Para não fundamentar mais em religião, embora pudesse fazê-lo sem medo de errar, afinal, aquilo que o homem semear, isso também colherá, parto para a ciência, citando aqui a universal terceira lei de Newton, a da ação e reação, a qual afirma que, para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. E isto se aplica indistintamente a quem age para o bem e a quem age para o mal. Diante de tudo na vida, mormente nestes momentos tormentosos em que vivemos no mundo e no Brasil, e na quase antevéspera do segundo turno da eleição presidencial, fica a indagação a todos. O que nos move? Qual a motivação dos nossos atos? O que nos tem informado e formado no nosso caminhar? É o ódio ou o amor? Ao exercermos o nosso direito ao voto no dia 30 de outubro próximo, que tenhamos a hombridade de decidirmos por nós mesmos, pelos nossos princípios e por nossa consciência, sem atribuirmos a Deus, ao partido, à ideologia, à militância ou ativismo, aos histerismos e às truculências, aos mitos Lula e Bolsonaro, a nossa decisão. E não nos esqueçamos de que seremos todos solidários nos ônus e nos bônus que advirão. Feliz votação, saúde e paz a todos.